Terceira vez que eu tô gravando essa baiuca, tá? Quero dizer pra vocês, terceira vez. Agora foi, meu filho, tem som, tá gravando, então sejam bem-vindos ao Sem Filtro de hoje, falando especialmente para os homens que nos acompanham, mas também para as mulheres que podem ajudar os homens, sejam maridos, namorados, pais, irmãos, filhos, todo mundo. O Neto já tá aqui com a gente porque é um assunto que muito lhe interessa. Né, Neto? Longevidade, né? Longevidade do homem, porque a gente tá no Novembro Azul e aí a gente sempre ouve piadinha e sempre tem um pouquinho de preconceito quando a gente fala dos homens se cuidarem, fazerem o exame da próstata, estarem atentos à sua saúde, assim como nós mulheres sempre estamos, porque a gente se cuida mais do que os homens, isso é inegável e por isso, segundo meu convidado, os homens podem viver até 6 anos menos que as mulheres. Por causa dessa coisinha de vocês não querendo médico. Você já foi ao urologista, Neto? Já. Foi fazer o quê, querido? Botar uma prótese? Não. Ainda não. Por enquanto não, se não irei. É isso mesmo que a gente vai falar hoje, sem tabu nenhum, por isso que eu recebo Dr. Luciano Hugo Prau. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, é muito importante esse espaço para a gente poder desmistificar muitas dúvidas e trazer informação para todo mundo. É isso mesmo. Falou em exame de próstata, o que os homens pensam? Pá! Não quero ir. Preconceito puro. Primeiro porque não dói. Preconceito puro, né? Um exame rápido, indolor, né? E que traz informações extremamente importantes para a saúde do homem, né? Então, a gente tem uma estatística muito, muito desfavorável, né? São quase 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil, com 20 mil homens que morrem em decorrência da doença. Por ano, no Brasil, somente no Brasil. Então, a gente tem que se prevenir, a gente tem que fazer os exames e o PSA e o exame de toque são fundamentais. Tá, exame de toque é o grande problema que os homens não querem porque acham, numa mentalidade lá de sei lá de que década, que fazer o exame de toque quer colocar literalmente o dedo no canal retal. Isso mesmo. Isso afeta a masculinidade para alguns homens. É o preconceito, né? Eu acho que o homem, culturalmente, ele é criado de uma forma machista. Então, existem essas piadinhas, essas brincadeiras, e o homem tem aquele medo, né, de fazer o exame de qualquer forma. Mas nós temos que quebrar esse tabu, isso é extremamente importante, né? O exame de toque, ele é fundamental no diagnóstico precoce. Para que nós cheguemos às taxas de cura que nós temos hoje do câncer de próstata, que giram em torno de 90%, a gente tem que fazer o exame precocemente, a gente tem que fazer o diagnóstico bem no começo da doença. Aí é a chave para a gente conseguir a cura, né? Todo mundo acha que vai morrer de câncer quando tem um diagnóstico, né? Não, hoje em dia, com as tecnologias que nós temos, com os tratamentos que existem à disposição, só vai morrer aquele paciente que descobrir muito tarde, né? E não estiver a tempo aí no momento do diagnóstico. Porque o câncer de próstata, Luciano, não tem sintoma. É aí que mora o grande perigo. Não tô sentindo nada, não tô sentindo... E não vai sentir nada. A hora que sentir... É bem isso, né? A informação mais importante que nós temos que passar para os homens é que o câncer de próstata não dá sintoma. Isso é extremamente importante. Por que o câncer de próstata não dá sintoma? Porque o câncer cresce, na maioria das vezes, na casca da próstata, na periferia da próstata. Então ele não vai causar uma obstrução no xixi, ele não vai causar um sangramento nos quadros iniciais, ele não vai causar dor, né? Então o paciente é totalmente assintomático. Agora, a doença benigna da próstata, que é a hiperplasia prostática, que afeta todos os homens depois dos 40 anos, essa cresce no meio da próstata, então causando obstrução e causando sintomas. Mas o homem não deve esperar ter sintomas para procurar o médico, né? A gente tem que já procurar o médico logo que, né, a gente tem, né, a nossa puberdade, logo que a gente, né, tem uma idade, né, para poder conversar com o médico sobre vários aspectos, não só sobre câncer de próstata, né? A mulher não vai no médico logo depois que tem a sua primeira menstruação, que fica mocinha. O homem também tem que procurar o médico logo depois da puberdade, onde nós vamos abordar vários assuntos, né, em relação à sexualidade, a doenças sexualmente transmissíveis, ao uso de preservativo, né, as formas de evitar uma gravidez indesejada.
tirar os grilos, né, que, né, hoje em dia é muito comum, né, os pais não terem um diálogo tão legal com seus filhos. Então o médico pode fazer isso, pode tirar esses grilos, pode conversar. Então não é depois dos 40 anos, tá, pessoal? A gente tem que começar a ir no médico logo cedo, nessas instruções de como envelhecer de forma saudável, de praticar atividade física, ter bons hábitos, vão ajudar muito até todos os homens. Pela qualidade também da vida sexual dos nossos adolescentes, né? Porque hoje, a gente até estava falando isso lá na rádio Fora do Ar, a demanda feminina mudou muito. Hoje nós temos meninas tendo relações sexuais e uma vida sexual ativa desde mais cedo. Hoje se tem uma questão de mais parceiros durante uma vida, fala-se disso com muita tranquilidade, coisa que na nossa época era muito mais raro de ver, né? A gente é da geração que transava com quem namorava e tinha que namorar um bom tempo ainda. Hoje isso mudou o comportamento feminino. Tem meninos que podem se assustar com isso. E como também eles vão acabar lidando com essa nova demanda das mulheres em relação a sexo, né? E às vezes o médico é a melhor pessoa para bater papo sobre isso e trocar ideia, porque em casa às vezes não se tem esse canal aberto. Com certeza. É que antigamente os meninos eram mais experientes nessa parte sexual que as meninas. Sempre. Hoje em dia as meninas estão mais experientes ou da mesma forma que os meninos. Isso está inibindo muito também os meninos. Isso está causando inclusive transtornos de ordem de ereção, de ordem sexual. De nervosismo mesmo, de achar que não vai dar conta. Ansiedade. E isso o médico vai poder conversar, tirar esses grilos da cabeça do menino para que ele tenha uma relação mais legal, que ele não vá preocupado para a relação sexual. Acho que isso é de extrema importância. Uma vez eu estava num lugar e escutei um grupo de meninas falando. Me fingi de boba e fiquei só escutando, né? E aí meninas de 16, por aí 17 anos, e aí elas rindo que uma delas quis transar com o cara, com uma rapaz, um menino, e o menino meio que tinha dito que não, que já estava indo embora da festa, tal, e não ia transar. E elas estavam rindo, chamando o menino de pinto mole. Eu escutei. Eu falei, gente, mas assim... O menino que não quer transar naquele momento é visto, talvez, por algumas meninas como o tal do pinto mole. Sim. E aí vem um monte de problema depois. Com certeza. Enche a cabeça de grilo. E assim, a relação sexual ela tem que ser uma coisa consensual, né? Os dois têm que querer. Não é uma coisa nenhum forçar e nem o outro forçar. Tem que ser uma coisa consensual, tem que ser uma coisa natural e tem que ser uma coisa prazerosa para os dois, né? Quando começa a ter esse tipo de situação, isso obviamente vai causar problema para o menino, né? Pode causar problema para as meninas também. Então a gente tem que ter, né, uma cabeça bem legal, bem aberta nisso, né? Tem que sempre orientar os nossos filhos, orientar essa nova geração, né? Que tem que ser consensual, todo mundo tem que estar afim para acontecer. Porque antigamente tinha isso de que o homem, entre aspas, era o predador, digamos assim. O homem vinha, tinha conquista, o homem não falhava, o homem não negaria sexo. Tem aquela história, o homem não nega sexo. Quem inventa dor de cabeça é a mulher. Tinha se construído essa narrativa, né? Que a gente vê que não é bem assim. Graças a Deus que não é bem assim. Então os meninos, por exemplo, que não estão a fim de transar naquele dia, ou que não... Tá tudo certo, né, doutor? Não tem mais aquela história de ter... não, eu não posso dizer não. O homem tem que estar sempre pronto pro sexo. Não, isso não existe. Dizer que não tá afim é normal, né? Com certeza, assim, a gente tem que trazer essa informação justamente para que mude a cabecinha dessa nova geração, né? Então, esse tipo de acontecimento pode causar transtornos sexuais, às vezes, para o resto da vida. Pode causar traumas sexuais para o resto da vida e causar problemas para tanto o menino quanto para a menina. O que mais que a gente tem que estar atento na saúde íntima do homem? Por exemplo, a gente já falou antes, mas eu acho muito importante a gente falar, e tu disseste que tem uma procura cada vez maior em relação a isso. Ejaculação precoce, que é diferente de disfunção erétil. Isso mesmo. Uma coisa não precisa andar junto com a outra, certo? Isso mesmo. Cresceu muito isso? Olha, gente, isso, assim, eu até me espanto, porque às vezes tem dias no consultório que eu atendo 10 pacientes com problemas relacionados à ereção ou à ejaculação precoce. Também então, jovens numa idade... Tem de todas as idades, né? Todas as idades. Então, está muito relacionado a aspectos psicológicos, né? Em 80% dos casos, os problemas de ereção estão associados à ansiedade em relação ao desempenho sexual. Então, claro, outros fatores como hormonais, sedentarismo, cigarro, bebida, enfim, também tem o seu papel, mas a grande maioria, o problema está aqui, ó.
na cabeça, né, relacionado à ansiedade. A ejaculação precoce também é um problema muito comum, afeta 33% dos homens, né, e às vezes é uma coisa que faz o casal sofrer, porque não é o homem que sofre, Lógico. é o casal que sofre com o problema. Então, nós temos tratamentos, nós temos abordagens para fazer com que todos os tipos de disfunções sexuais sejam tratados. Hoje em dia só não tem relação, só não tem uma vida sexual legal quem não quer. Então, procurar o seu médico, fazer os seus exames, né, ver a causa do problema, né, vai impedir que tenha outros problemas maiores. E, principalmente, né, o que a gente vê muito, automedicação. Né, a gente estava conversando antes, né, os mais jovens, eles nem vão no médico, eles já vão na farmácia para comprar medicamentos para ereção. E isso acaba Viagra criando... da vida, Cialis, Viagra. Acaba criando uma dependência psicológica ao medicamento. Se eu não tomar, não fica duro. Se eu não tomar, eu nem vou para relação. Eu tenho medo de ir para relação, eu tenho medo de falhar. E acaba tendo uma dependência realmente desses medicamentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não deixar isso acontecer. Porque não é natural ter que usar. Com o certeza. Natural é que aconteça sozinho. Com certeza. E se não estiver acontecendo, procurar um médico para ver qual é a causa e colocar o melhor tratamento. Tá. Vamos pensar no seguinte. Recebi aqui enquanto a gente estava lá, mas só vi quando eu sentei aqui. Uma pessoa me mandou pelo Instagram. E ela disse assim: usar, por exemplo, brinquedinhos na relação é bacana. Ok. Mas para os homens usar é um anel, é isso? Anel peniano? Sim, tem alguns que usam. Tem gente que diz que é perigoso. É perigoso? É Pode perigoso estrangular o bichinho isso mesmo? Tira a circulação do sangue do pênis, né? Então, dependendo do tempo que esse homem deixa esse anel, isso pode causar um problema bem sério de circulação. E esse anel usa pra quê? Pra demorar mais a ejaculação? Justamente, né, o sangue não sair do pênis rapidamente. Ou seja, o que faz uma ereção? É o sangue entrando numa pressão maior do que está saindo. Se ele coloca o anel, ele impede a saída do sangue, o pênis se mantém mais tempo em ereção. Menino, não sabia que era pra isso. Só que isso corta a circulação, tem que tomar muito cuidado. Daí assim, tá lá, por exemplo, ficou lá namorando 15 minutos. Não vai ficar nesse período não vai ter problema, mas tem pacientes que deixam mais tempo. Menino do céu, não usa, minha pessoa que tu perguntou isso aqui, avisa o marido pra não usar, porque ela diz que o marido fala que quer usar e ela se sente agoniada de ver aquela cena, como se estivesse estrangulando. Ela usou essa... Com certeza, estrangula mesmo. Corta a circulação. Tu não usa isso, hein, Silvia? Vai cair teu pinto? Tu não brinca de usar isso aí, o doutor tá dizendo, só se for um pouquinho de tempo. Não vai esquecer, né? Lá e aí vai dar problema. Isso. Quanto a gente sabe que essa meninada, muita gente, não só meninada, tem mais velhos que fazem, mas uso de anabolizante. Pelo físico, pra estar bonito, pra estar trincado, pra estar isso, pra estar aquilo. Muita gente sem acompanhamento, mas não tô dizendo aqui não pode, não. Tem tudo com acompanhamento médico, a gente sabe que é possível e que é permitido, dependendo da indicação. Mas estão comprando no mercado paralelo aí, a gente vê. É só dar um Google que vai achar. Estão usando sem nem saber o que estão usando, em doses absurdas. De fato, o anabolizante pode deixar broxa? Olha, com certeza, né? O que está acontecendo atualmente é um abuso, né? Ou seja, doses suprafisiológicas de esteroide anabolizante, né? Ou seja, isso desregula totalmente o organismo de um homem conforme a sua utilização. Por isso, assim, né? A grande maioria está fazendo isso por sua conta ou por indicação de algum amigo ou algum profissional que não tem habilitação para isso. E gurizada nova, né? Gurizada nova. Então, assim, tem que se fazer, né, sempre uma avaliação médica, ver se existe a necessidade, qual que é a necessidade de cada um. Fazendo com orientação médica, as chances de acontecerem problemas são muito menores. Mas mesmo assim, né, no nosso ponto de vista, tudo que o nosso corpo produz, a gente não deve colocar a mais, né? Não coloca para dentro nada que o nosso corpo já está produzindo. Mas existem as possibilidades, existem médicos para isso, para justamente ajudar aquele homem que quer fazer de forma saudável, quer fazer da melhor forma possível, vamos dizer assim. Não vai trazer consequências. Que não vai trazer tantas consequências, vamos dizer assim. Doutor Luciano, eu li uma coisa esses dias que me deixou em pânico, mas pânico de desespero, de nojo, de desespero, de tudo. Que é câncer no pinto. Eu vi a foto, eu acho que é uma das coisas mais desesperadoras quando eu vi, assim, me deu desespero de ver. E aí eu fui ler, me corrija se eu estiver errada, que
ou na maioria das vezes, ou muitas vezes, ou sempre, não sei, vem da má higiene. Com Porque certeza. a pessoa não lava o pinto como tinha que lavar. Minha gente, eu não queria acreditar nisso. A foto é horrível, dá um Google, mas não dá agora antes do almoço. Dá em outro horário, porque é péssimo. Ainda bem que nós vivemos numa região em que isso acontece muito pouco, né? Ou seja, pra gente... Eu tenho 22 anos de formado. Eu vi essa situação de câncer de pênis somente 4 vezes na minha vida profissional. Nunca mais desvio, né? Então, porque assim, não é uma coisa que nenhum profissional quer ver, né? Mas está relacionado, então, principalmente ao HPV, né? E a má higiene. Então, o paciente tem aquelas verrugas do pênis, né? Não trata, não vai no médico, não limpa direito o pênis. Isso vai causando lesões, vai causando úlceras e daí vai se desenvolvendo câncer. E para todo mundo saber, né? O tratamento é a amputação peniana. O homem vai ficar sem pênis, né? Então, procurar o médico quando tiver qualquer dúvida sobre o que está acontecendo no pênis é fundamental. Qualquer bolinha, qualquer feridinha, qualquer vermelhinho que não se está acostumado, que não está acostumado, que não é comum, porque tem que se olhar, tem que se tocar, tem que se ver, né? Não tem essa história de não vou, não, tem que olhar, tem que ver como é que tá. Tem que ver mesmo, tem que se examinar e tendo qualquer dúvida procurar o médico. A gente não fica fazendo tratamento por conta própria. Isso, já vi a pomadinha que o amigo falou, daí a avó falou pro chá, daí não acabou. Espera, né? O órgão masculino pro homem é uma coisa extremamente importante. Então assim, não deixa acontecer nada com o pênis porque... Tá, mas até o pinto cair, por causa de um câncer de pênis que não, vamos supor que não é o HPV, que é a higiene. Sim. Quanto tempo aquele pinto tá sujo? Muitos e muitos anos, tá? Muitos e muitos anos. Anos? Anos. Tem pacientes que têm fimose que não conseguem nem limpar a glândula, não conseguem nem fazer a sua higiene. Então eles vão deixando isso, vão achando que isso é normal. Quando vão analisar lá o que tem lá dentro, já tá tudo tomado. E aí tem que cortar. Tem que fazer a amputação peniana. E como é que faz xixi? A gente, dependendo do grau de amputação, ou deixa somente um cotinho de uretra ou coloca atrás do escroto. Então a gente coloca a uretra logo atrás do saco e o paciente, para fazer xixi, tem que levantar os testículos então para conseguir urinar. Aí ali tem um canalzinho, ali tem um uma buraquinho torneirinha. Que sai o xixi. Eu tô chocada. Tá com medo, né? Antes de ele ver o pé no médico, ele vai pra casa lavar o pinto. Ele tá com medo. Botamos medo no Silver. Tá vendo só, menino? Não, e a importância que a gente tem de também instruir os filhos, né? Nesse Com sentido certeza. Da higiene, do cuidar. Porque não é só porque tem que estar limpo, obviamente tem que estar limpo, mas tem doença grave relacionada a falta certeza. de higiene então, no pênis. Procurar o médico, né, no momento correto é fundamental para que a gente consiga evitar que isso aconteça, né? Imagina o trauma para um homem não ter pênis, né? Imagina o trauma para um homem ter que fazer uma amputação. A vergonha, porque eu não lavei. E para nós urologistas é muito ruim, né? É uma das coisas que realmente deixa a gente mais triste é ter que fazer uma amputação peniana. Colocar o pinto de volta. Já teve caso de mulher louca, né? Corta o pinto, daí o cara vai lá botar no gelo. É real isso? Dá pra reimplantar? Dependendo do da tempo. faca guinso que ela usou. Dependendo do tempo e como ela cortou, existe a possibilidade de fazer o reimplante. E é verdade que o pinto pode dobrar ou quebrar, não sei se fala quebrar, a gente ouve casos também, dependendo na relação sexual, enfim, tem que tomar esse cuidado? Fratura peniana é muito mais comum que muitas pessoas sabem ou imaginam, né? Quebra mesmo? Ele dobra e a fratura do pênis, na realidade, o que é? É uma secção, é uma ruptura da túnica albugina dos corpos cavernosos. Então o corpo cavernoso dobrou e rompeu. E isso que é a fratura, isso dá um hematoma enorme no pênis e tem que se corrigir isso o mais rápido possível, porque senão o paciente pode ficar impotente para o resto da vida. Então, fratura peniana tem que cuidar nessas posições aí muito diferentes, né? Para não fazer loucura. Para não fazer loucura. Porque, de leve, mulherada de leve, não porque é? pode, pênis fratura sim. Mais uma dúvida aqui, vamos fazer o bate-bola de dúvida, que é a dúvida que o povo em casa tem. Pode ser, Lu? Claro. Bem rapidinho? Tem a história do pinto coqueiro, né? Que é meio caído para um lado ou caído para outro lado. Isso afeta a vida sexual do homem? Tem homem que tem vergonha que tem o pinto torto. Sim. Olha, a curvatura peniana ela vai depender muito do grau dessa curvatura, né? Existem curvaturas congênitas onde o menino já nasce com isso e existe uma doença chamada doença de Peyronie, que é a calcificação do corpo cavernoso do pênis, que faz o pênis dobrar. Então, essas doenças, né, vai depender muito do grau
que é essa tortuosidade para saber se vai precisar de tratamento ou não. Tem pacientes cirúrgico? que é cirúrgico, tá, né? Quando existe a necessidade é cirúrgico, né? Uma plástica do pênis para deixar ele reto, mas vai depender se a curvatura é muito grande, se a parceira reclama, se o paciente tem dor na relação, ou seja, são vários os fatores que nós vamos avaliar para indicar uma correção de curvatura, né? Mas tem tratamento sim, com certeza. Também tem tratamento. Tem tratamento. A gente deixa bem retinho. Meu pinto é torto, né? A gente deixa bem retinho. O pinto é torto. É normal também. Pode ser normal. Pode ser normal. Nascer assim e viver assim. Pode ser normal e não causa nenhum problema na maioria dos homens. Sem nenhum grilo, sem nenhum problema. Isso mesmo. Querido, eu amei te receber. Queria conversar aqui mais um monte, mas quero falar muito rápido pra gente encerrar dessa camiseta bonita que tá usando. Legal. Né? Rede Saúde do Homem, né? A Rede Saúde do Homem, ela foi criada agora no mês de março desse ano, né? A sede é em Pomerode. Então nós temos vários voluntários que trabalham para divulgar as doenças do homem, ajudar o homem a evitar as doenças. Então, assim, é um trabalho nos moldes da rede feminina de combate ao câncer, só que voltado para o homem. E graças a Deus a gente está tendo um resultado muito legal, né? A gente está conseguindo trazer as informações que o homem precisa para se cuidar, para se prevenir. Perfeito. Querido, obrigada. Vocês, homens, se cuidem, façam o exame de próstata, não tenham vergonha, não. É uma grande besteira, assim. Sabe tomar banho, né? Lava o pinto, pelo amor de Deus, mas assim, sabe qual é o pior que pode acontecer num exame desse de toque? O pior que pode te acontecer, pior de tudo, é querer voltar no médico. Fora isso, não tem nada de ruim que vai te acontecer, meu bem. Não dói, é rápido e tem que fazer. Chega de preconceito. Previne o câncer, né? Previne o câncer e a gente não pode mais ter preconceito em relação a isso. Ficou no passado e tomara que a gente não precise ter mais novembros azuis para nos lembrar disso, né? Com certeza. Eu digo que a gente chegue um dia que seja tão comum e tão normal os homens fazerem que a gente não precisa mais ter um mês para fazer vocês se lembrarem que tem que tratar. É isso aí, vamos nos prevenir, esse é o segredo. É isso. Querido, amei. Obrigado. Um beijo para aquela família linda toda Obrigado. lá. Um beijo para Lorena. Obrigado. Tá? Gente, eu vou terminando por aqui. O Silver vai, antes de ir no médico, dar aquela checada se tá limpo, porque agora ele ficou nervoso. Ele vai terminar esse programa com medo. E a gente se encontra semana que vem ao vivaço aqui para um papo muito gostoso nosso Sem Filtro. Fica com Deus, cuida e não esqueçam, lavem o piu-piu. Tchau.